Só que aí ontem a senhora acusou a candidata Tabata Amaral de voar num jatinho comercial para ver o namorado e fez isso sem apresentar qualquer prova. E aí eu queria saber, a senhora considera ético e de alto nível fazer uma acusação sem provas? Landim, se eu não tivesse recebido informações de fontes completamente confiáveis, eu jamais teria falado o que eu falei. Então esse é o ponto. E a candidata, ela tem total forma de combater isso. Ela pode apresentar todos os comprovantes. É muito fácil. Eu trabalhei lá em Brasília, passei 1 ano na ponte aérea. Foi muito simples. Depois eu precisei prestar contas de alguma maneira. Eu liguei até lá, por conta do meu partido. Mas quem tem que apresentar provas é quem está acusando, né, candidata? Eu mostrei. Mas quem tem que apresentar provas é quem acusou. Oi? A senhora... Pois bem, ela tem aí uma chance muito grande. Ela tem uma chance grande de mostrar isso, que é mostrar todos os tickets de voo dela de ida e volta de Brasília. Senhora... É muito simples, gente. Isso aí ela liga para a companhia, ela tem na hora. Então ela tem essa oportunidade. Segundo a sua equipe, a fonte confiável que a senhora tem seria um piloto que teria levado a Tabata nessas viagens. A minha equipe te falou isso, Landim? Não é isso. Então ele está bem equivocado. E não é uma fonte única, tá? Isso é bem importante. Tem 3 fontes diferentes. Então, por favor, a senhora nos diga claro. Quais são as fontes confiáveis que a senhora tem e por que a senhora não tem os registros desse voo. Porque a senhora que está fazendo a acusação. A deputada Tabata tem toda a chance de trazer todas as suas idas e voltas para Recife, todas as vezes que ela esteve, porque é uma coisa muito importante, Raquel. Aliás, que isso fique claro que vai acontecer aqui dentro da prefeitura. Mas a gente tem que ter... Não, os nossos políticos têm essa obrigação. O Novo, por exemplo, apresenta tudo isso. Eu espero candidata, que os candidatos só para a gente organizar aqui, a senhora está fazendo uma acusação, a Tabata Amaral. Ela negou absolutamente. Ela disse que isso é uma mentira e disse, inclusive, que vai processar a senhora. Ela dá a chance de não processá-la se a senhora pedir desculpas. Aí eu até lhe pergunto, a senhora vai pedir desculpas? Se ela apresentar todos os comprovantes dela de voo, de ida e volta, aí sim eu peço desculpas. Mas a senhora, por que a senhora não apresenta o que a senhora tem? Gente, eu já respondi. Não respondeu. Não, eu respondi a vocês. A gente tem informações de fontes diferentes, com inúmeros detalhes. E aí o tempo vai dizer aqui quem é que está com a razão. O meu candidata, ponto é mas a pergunta objetiva é, a senhora vai apresentar? Eu defendo a transparência. Então, eu defendo a transparência. Dê transparência. Quais são essas fontes? Quais são as datas das viagens? Quem são as pessoas que disseram isso? Em que dias que ela viajou? Quais são as informações? De novo, mais uma vez, Landim, se eu tivesse... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês concretos. Enquanto eu estava em Brasília, em uma das reuniões que eu tive no Rio de Janeiro, por acaso estava o ministro e 2 presidentes de bancos no Brasil. Eles foram lá em relação a uma privatização que estava sendo feita. Nós fincamos o pé de que essa privatização seria feita, até vocês não gostariam. Na saída eu perdi meu voo, atrasou muito. Eu estava longe de casa e longe da minha filha. Me ofereceram uma carona. Obviamente eu declinei. Eu falei, eu não vou entrar jamais no avião de ninguém, mesmo não vendo a minha filha nascer e tendo que ir para casa no sábado. Quando eu fui participar do podcast do Pablo Marçal, ele mesmo disse, ele atrasou 5 horas e no final me chamou para entrar no helicóptero dele para ir até em casa. Eu falei, eu não vou entrar no seu helicóptero. E ele falou, você não quer ser pega? Não, é uma relação privada que eu não quero ter. Eu não tenho nenhuma relação com você. O meu ponto só é o seguinte, essas informações para mim estão muito claras e bem sedimentadas. E vocês, como jornalistas, eu acho o seguinte... Alguém foi lá nesses aeroportos, eu falei tudo. Candidata, as pessoas voam várias vezes por semana. A senhora está fazendo uma acusação. Fabiola, a senhora fez uma acusação e a senhora falou a entrevista inteira de que vai fazer a sua gestão ser transparente. Peguem de segunda e da sexta, é isso mesmo, transparência. É isso que eu peço. É muito fácil para ela apresentar
todos os tickets de viagem que ela teve do início ao final do ano. Se você liga, são poucas as companhias, e pedir, você vai ter tudo documentado. É muito fácil. A senhora está usando... Uma dúvida. Deixa o Fábio falar. Fala, Fábio. Eu só queria eu entendi que a senhora está sugerindo que ela apresente provas de algo que ela não fez. Ok. Uma pergunta objetiva. Vocês estão induzindo que é algo que ela não fez. Que ela diz que não fez. A senhora vai apresentar suas provas, ou os indícios, ou qualquer coisa que a senhora tenha sobre esse assunto, ou não vai apresentar? Nós temos alguns dias até o final das eleições. A senhora está usando a mesma tática do Marçal em relação ao Boulos? Olha, Fabíola, eu não entendo o seguinte, vocês têm o tempo inteiro, tentam me colocar do lado do Pablo Marçal. É que a senhora está usando a mesma relação com o Pablo Marçal. Não, a única questão em relação ao Pablo Marçal, primeiro ponto, os dois realmente vêm de fora do sistema, não têm um passado dentro da política, falamos abertamente em relação contra a esquerda e nos posicionamos no aspecto de direita, isso nós temos em comum. A forma como nós agimos não é a mesma, e eu não tenho nenhum relacionamento com ele. Aliás, a única coisa que eu vejo do Pablo é muitas vezes ele dizendo que eu sou a pessoa mais preparada para administrar a cidade de São Paulo. Eu acho que é isso. Candidata, deixa eu fazer uma outra pergunta. Diga, desculpe. A senhora percebe a contradição do que a senhora está dizendo? Porque a senhora defende a transparência, a senhora defende o combate à corrupção, a senhora defende, né, a senhora acabou de defender a Lava Jato, da transparência a todos os contratos públicos, a lisura no comportamento público. E a senhora está fazendo uma acusação sem provas, sem mostrar os documentos que a senhora tem. A senhora percebe a contradição entre o que a senhora prega e o que a senhora está fazendo? De forma alguma. Contradição nenhuma, Raquel. Eu estou falando exatamente isso. A gente precisa que os nossos políticos deem transparência total de tudo aquilo que eles fazem. A população tem direito a saber. Quem quer privacidade, que não vá para a política. Vai lá, Fábio, a última. Eu queria fazer uma pergunta também mais no campo da objetividade. Sendo pragmático, a senhora